Olá, amigos e amigas, boa noite. Estamos aqui gravando mais uma live, hoje sob o tema transtorno de pânico, né? E que vai englobar também o tema como ataque de pânico, ou síndrome do pânico, ou o pânico propriamente dito, no modo como vem sendo muito veiculado, comentado e se tornado muito popular no nosso meio de convivência, né? Tem sido muito mais comum do que a gente possa imaginar. Hoje, dia 24/10, estamos agora às 19 horas e vamos seguir juntos até às 20 horas da noite. Naquele mesmo procedimento, as primeiras meia hora, nós vamos aqui problematizar o tema do dia e nas últimas meia hora da nossa programação vai ficar aberto aqui para interação, para que eu possa, para que vocês possam interagir, se comunicar, trazendo dúvidas, depoimentos, questões e até acréscimos que são muito bem-vindos aqui para a gente. Então, eu vou aproveitar a oportunidade que a gente está aqui se falando e, como sempre, como procedimento de sempre, eu já vou aqui fazer os compartilhamentos, tanto para a minha página lá no meu mural, quanto também para uma outra página que eu administro, porque dessa forma a gente vai conseguindo chamar a atenção do maior número de pessoas possíveis, para estar aqui participando e observando. Quero atentar um detalhe também, gente. Foi lançado o meu canal no YouTube, Felipe Nazarete. Essa live, bem como todas que nós gravamos até aqui e as que nós vamos gravar daqui para frente, ficarão armazenadas lá. Ainda com o diferencial de que lá também eu vou estar colocando pequenos vídeos, curtos vídeos, falando dos temas mais variados acerca do universo psi, do universo existencial, vivencial, e eu creio que poderá ser útil para a edificação, para o crescimento e para aquilo que visa o objetivo principal desse meu trabalho, que é o reforço da consciência. Ok? Então, vamos lá. Já estou aqui. Não. Postei novamente, mas vamos nós. Vamos postar aqui. Postei na minha própria página, mas depois eu apago, faz parte. Isso é o que dá as programações ao vivo, onde a gente vai tendo que cumprir aí todas as funções ao mesmo tempo. Mas eu desde já quero agradecer a companhia, tá, dos que já estão chegando aqui, dos que ainda vão chegar. A gente vai participar juntos aqui. Quero também agradecer a você que está abrindo esse vídeo aqui. Tenha só um pouquinho de paciência. Essa fase inicial aqui, ela geralmente é uma burocracia necessária, um tanto quanto chata, mas o conteúdo que é produzido posteriormente, acredite em mim, vale a pena. Vale muito a pena. Deixa só eu publicar. Mas aqui agora esse vai lá no meu mural e pronto. Já estamos juntos, devidamente publicado e agora com a visibilidade necessária aí para a gente poder interagir. Deixa eu diminuir aqui. Estou posicionando aqui o meu celular de modo a eu poder ver quem é que está interagindo, quem é que está falando aqui. Nós já temos aqui a presença do meu amigo Gustavo Richard. Boa noite, meu amigo. Obrigado pela sua presença, sempre participativo aqui com a gente. Vamos juntos, meu amigo. Pois bem, sem mais delongas, vamos entrar direto no nosso tema hoje, transtorno do pânico. Em primeiro lugar, eu acho que seria conveniente a gente traçar uma distinção minimamente razoável entre o que seria ataque de pânico
entre o que seria transtorno do pânico e entre o que seria síndrome do pânico. Existe uma trajetória evolutiva em relação à nomenclatura dessas três instâncias no desenvolvimento do pânico na pessoa. Então vamos a primeiro. O ataque do pânico seria algo circunscrito, específico, pontual. Uma pessoa defrontada com um dado contexto, conjugado com as suas prerrogativas da subjetividade, produz um ataque específico do pânico. Ok? Se esse contexto, tanto quanto as prerrogativas subjetivas, não são analisadas, revistas e resolvidas minimamente no curso da caminhada, porém permanecem, então a probabilidade de que um novo ataque surja é muito grande. Acontecendo um segundo ataque, então nós ficaríamos talvez ainda na casa do ataque. É algo isolado, pontual. Porém, permanecendo o contexto, tanto quanto as prerrogativas subjetivas não trabalhadas, o ataque que de uma primeira vez passou para uma segunda vez, que de uma segunda vez passou para uma terceira vez, de uma terceira vez em diante, conjugando o mesmo contexto e a mesma configuração interna subjetiva, então nós evoluímos para um transtorno. Transtorno de pânico é quando a reação de pânico fica vinculado à vivência da pessoa a um dado contexto e uma configuração subjetiva, ok? Nesse transtorno do pânico, onde periodicamente a pessoa vai tendo ataques de pânico como reação ao contexto e à configuração subjetiva dela, por um tempo prolongado, chega um momento que aquilo vicia e molda as sinapses cerebrais, tanto quanto a sua própria subjetividade, de modo que os mecanismos do pânico ganham vida própria, tanto no sistema nervoso central quanto na própria subjetividade da pessoa. Quando o ataque do pânico é suscitado, é disparado, automaticamente, já sem necessariamente estar vinculado àquele mesmo contexto e aquele mesmo panorama subjetivo que outrora era o que desencadeava o ataque, mas quando esse ataque ele já surge espontaneamente, independente do contexto, então, nesse caso, nós estamos falando que o transtorno de pânico foi promovido para a síndrome do pânico. Então, existe toda essa progressão. Nós temos o ataque do pânico, é algo circunscrito, circunstancial, como que uma reação da relação da subjetividade da pessoa com um certo contexto específico. Face ao prolongamento dessa relação e desse contexto e a multiplicação dos episódios de pânico, passando já de mais de 2 ataques de pânico, possivelmente nós já temos o desdobramento de um transtorno de pânico. Já no transtorno de pânico, periodicamente produzindo os disparos do ataque de pânico, em decorrência da relação da pessoa com um determinado contexto conflituoso. Dado o tempo decorrido, aquilo molda o sistema nervoso central, as sinapses, tanto quanto a própria configuração anímica, subjetiva e psicológica da pessoa, e aquele mecanismo do pânico ganha vida própria, de modo a disparar espontaneamente, mesmo sem uma relação de causa e efeito com o contexto.
Eu, particularmente, já lidei com algumas pessoas com esse tipo de configuração. Já lidei com pessoas com um ataque de pânico, até porque o ataque de pânico ele é extremamente assustador, e logo, logo nós vamos falar um pouco isso, caracterizar um pouco isso, tentar entender, debulhar um pouco melhor a questão, mas geralmente um ataque de pânico ele assusta bastante. Todavia, no ataque de pânico, a pessoa ela é encaminhada para uma emergência de hospital. Numa emergência de hospital, ela faz todos os exames, geralmente pensando estar correlacionado com algum problema cardíaco, porque na maioria das vezes o ataque de pânico vem dessa maneira, e aí faz todos os exames e não acha nada. Em geral, aquilo é definido como uma crise de ansiedade e a pessoa é devidamente medicada e consegue passar por um intervalo de tempo considerável em relação ao advento do próximo ataque. Geralmente, entre o primeiro ataque e o segundo, tendo a pessoa procurado ajuda, e geralmente procura, e recebendo um certo ansiolítico para diminuir a dose de estresse do dia a dia, a pessoa consegue distanciar consideravelmente o primeiro ataque do segundo. Só que no corre-corre do dia a dia, vindo um segundo ataque, a pessoa pressupõe muito mais intensificar as doses do remédio do que necessariamente tentar rever o contexto, a razão, as raízes psicológicas e daquilo que está à volta dela para repensar o seu quadro de vida. Até porque fazer esse tipo de coisa dá trabalho. Teria que te levar a rever a sua agenda, a administração do seu tempo, a abrir janelas de tempo na sua agenda para pensar em você, talvez reformular prioridades, né? E nessa jogada toda, muitos pressupõem perderem dinheiro, perderem oportunidades. Então, espremidos pelo estresse das cobranças e dos compromissos, eles vão atenuando ou buscando contornar as manifestações do pânico apenas pela via medicamentosa, o que respalda, sim, uma dose considerável de sucesso, porém não 100% efetivo, porque dependendo do contexto que propicia o ataque, tanto quanto da configuração subjetiva da pessoa que vivencia aquele contexto, tomar o remédio para deter a produção do pânico é como você querer enfiar uma faca no próprio fígado sem sentir dor. Porque no final das contas, o pânico ele é uma mensagem, ele é uma informação. Ele é um grito da alma pedindo socorro em relação à forma como as coisas foram organizadas e estabelecidas no cotidiano da pessoa. E é na postergação contínua de um olhar mais criterioso, analítico, que busque trabalhar essas manifestações do pânico na sua raiz e não apenas podando a árvore pelos ramos, tão somente pela via medicamentosa, é que, em geral, o ataque progride para o transtorno e o transtorno é promovido para a síndrome. E quando a síndrome se estabelece, então a gente chega num cenário muito angustioso, né? E por quê? Isso porque, como já foi o relato de alguns pacientes com que eu já lidei, quando os mecanismos do pânico ganham vida própria, tanto nas nossas sinapses, no sistema nervoso central, quanto na nossa própria subjetividade, o disparo do ataque já não fica necessariamente dependente ou relacionado com um contexto traumático propriamente dito,
como outrora um dia foi. Mas, pelo contrário, o disparo fica espontâneo. Então, os relatos que eu ouço com frequência é: mas Felipe, isso já num quadro de síndrome de pânico, né? Puxa, Felipe, mas eu tive um final de semana maravilhoso, correu tudo bem. E aí, do nada, segunda-feira, eu acordo e, meu Deus, eu não consigo nem sair da cama. Uma sudorese, uma tremedeira, é uma paralisia extraordinária, é uma aceleração do coração, parecendo que ele vai ser expelido pela boca, é uma pressão na cabeça e uma sensação de morte iminente. Sim, já nesse contexto aqui, nós já estamos entrando nas descrições do como o pânico se manifesta, de como ele se desdobra. Porque o pânico é assim, é uma reação de luta e fuga desencadeada no nosso sistema nervoso central e que envolve a nossa psique, a nossa alma, com uma profunda sensação de morte. Uma profunda sensação de morte. É uma angústia que pressiona o peito de uma tal forma e vai desencadeando uma série de sintomas físicos, sem que haja necessariamente uma correspondência com alguma lesão física, propriamente dito. Então, é o disparo do coração, é uma taquicardia que possivelmente, em função disso, gera tonteira, deixa a respiração ofegante, dispara a sudorese. Então, a conjugação de todos esses sintomas e manifestando-se de maneira abrupta, dispara no sujeito o desespero que, entrando numa crise de ansiedade, acaba jogando ainda mais combustível em cima desses sintomas, levando, inclusive, a casos de possibilidade de desmaios, dependendo da intensidade da crise. A maioria não desmaia, mas pode ter a possibilidade de. E aí a pessoa é levada às pressas para um pronto-socorro, faz todos os exames, eles dão preferência, inclusive, para avaliar as funções do coração e não constata nada correspondente àquilo que a pessoa estava sentindo. Todavia, em geral, as emergências de hospitais já estão extremamente acostumadas a lidar com esse tipo de contexto. E quando esse tipo de sintoma e de reação na pessoa não corresponde a uma lesão interna ou a algum problema cardíaco propriamente dito, imediatamente, em geral, é diagnosticado como TAG, transtorno de ansiedade generalizado, que, diga-se de passagem, tem uma estreita relação com o pânico. A ansiedade, conforme nós já conversamos numa live anterior, resumidamente, nós poderíamos dizer que é o sofrimento antecipado por aquilo que não aconteceu. É a produção da agonia que te leva a falecer de véspera. Né? É a doença das hipóteses. Mas e se? E se acontecer? E se? E se? E esse e se no campo imaginário acaba sendo traduzido como realidade pelo cérebro, e o cérebro começa a desencadear químicas no corpo, preparando ele para aquela hipótese imaginária, como se de fato ela já fosse verdade. E, na verdade, a coisa ainda nem aconteceu e tem uma probabilidade imensa de que nem aconteceria. Essa é a ansiedade, e é por essa via que, em geral, o transtorno do pânico se desdobra. No fundo, o que habita a base do transtorno de pânico, tanto quanto do ataque, tanto quanto da síndrome, reside numa tentativa obstinada de controle e domínio da realidade. A insegurança habita a base, tanto da ansiedade, quanto daquilo que seja um dos sintomas do transtorno de ansiedade, que é o transtorno de pânico. Porque o pânico é como se o sistema estivesse eclipsando, é como
tivesse entrando em pane em função de não conseguir dar conta de uma carga exagerada de estresse, que vai se acumulando no cotidiano da vida da pessoa, lidando com diversas dimensões que vão exigindo em demasia dela, e na relação neurótica com o seu próprio juiz interno, que só faz cobrar e tensionar as exigências em relação a corresponder perfeitamente todas as demandas dessas várias dimensões. Chega um momento que a psique, conjugada com o fator somático, com o corpo, entra em colapso, e é aí que é produzido o transtorno do pânico. Logo, o pânico é uma espécie de denúncia, de grito, tanto da alma quanto do corpo, num protesto conjunto para o nosso próprio eu, querendo informar a qualquer custo que o contexto no qual se está inserido precisa ser revisto urgentemente. Agora, isso eu estou falando quando o transtorno de pânico é algo que se transcorre pela vivência ou convivência com um determinado contexto contínuo. Mas existe também muito ataque de pânico que se forma de maneira circunscrita, né, dentro de um determinado contexto específico, como, por exemplo, andar de avião. Existe muita gente que vive muito bem no seu dia a dia. Pode-se dizer que até então nunca tinha provado o que seria um ataque de pânico, e de repente ela entra dentro de um avião, e quando o avião começa a decolar, ali dentro inicia-se um processo tão grande de desespero que acaba somatizando no próprio corpo. E aí vem a taquicardia, vem a sudorese, vem a sensação de morte absurda, uma angústia dilacerante que leva a pessoa ao desespero típico do ataque do pânico. Esse mesmo tipo de reação pode se dar no contexto específico, quando a pessoa vai entrar num elevador. Porque essa é a característica primordial do pânico. O pânico, diga-se de passagem, tá? É uma reação natural da nossa psique e da nossa fisiologia enquanto seres humanos, ok? Ela é muito comum quando, por exemplo, você, numa selva, se depara com um leão. Esse tipo de mecanismo é acionado até como modo defensivo, instintual, que é chamado pela ciência de mecanismo de luta e fuga, né? Que é quando a gente entra num estágio de adrenalina tal que a gente fica numa mobilização de tensão extremamente exagerada, e que depois que aquilo vai embora, tudo no corpo começa a fibrilar, né? Só que não é razoável a gente conceber esse mesmo tipo de reação pelo fato de uma pessoa entrar num avião, dirigir um carro, entrar num elevador, ou se utilizar de todas as prerrogativas desse nosso mundo modernizado e tecnologizado, onde as probabilidades e as estatísticas dão base suficiente para jamais justificar esse tipo de reação, como se de fato a pessoa estivesse diante de uma morte iminente, salvo nas próprias imaginações dela. Então, nós temos o transtorno do pânico, que se forma pela convivência da pessoa com um contexto prolongado, e no passar do tempo ela começa a produzir o ataque do pânico. Uma vez não trabalhado, aquilo evolui para o transtorno do pânico, e uma vez não verificado e pelo tempo decorrido, aquilo molda o sistema sináptico de comunicação cerebral e desencadeia a síndrome do pânico. Bem como também a gente pode ter os ataques de pânico circunscritos a determinados contextos, como entrar no elevador, como pegar um avião, como dirigir um carro, como, às vezes, até se submeter a determinados exames médicos. Eu recebo muitos relatos de pessoas que tentam fazer exames, né? Como, por exemplo, a de ressonância magnética, onde a pessoa tem que ser inserida numa máquina imensa com
uma abertura que praticamente só passa a bandeja e o corpo dela e ficar imóvel ali dentro durante um determinado tempo específico, até que possa ser feito o escaneamento ali do que é devido. E quando a pessoa está lá dentro, vem um desespero, uma angústia de morte, o coração acelera e a pessoa precisa, às pressas, ser retirada dali a qualquer custo. Ora, esses daí são mais, de repente, fora desse tipo de contexto, a pessoa vive bem. Ela não necessariamente desencadeia esse tipo de ataque nas demais dimensões da vida dela. Aí, depois de termos caracterizado e problematizado os possíveis desdobramentos do pânico, é óbvio que seria por demais razoável fazer a fatídica pergunta: Felipe, é por aí, inclusive eu me identifiquei com alguns pontos que você mencionou, você de fato aí descreveu muito das sensações que se desdobram em meio a um ataque de pânico, mas como que a gente lida com isso? Isso porque nós entendemos aqui que o ataque do pânico também se deriva eminentemente da ansiedade. Eminentemente da ansiedade. A ansiedade como um sofrimento antecipatório por aquilo que não aconteceu, dependendo do seu nível de tensão produzido no sujeito, quando ele chega nas proximidades da realização daquilo ao qual ele passou tanto tempo imaginando e sofrendo antecipadamente por aquilo, ele pode entrar em colapso, ele pode acabar produzindo um ataque de pânico, né? Então, o pânico ele vem muito da nossa reação, conforme aquilo que eu disse no início, por uma conjugação do contexto, tanto quanto da configuração e dos pressupostos existentes na delineação anímica, psicológica, mental da pessoa. E para a gente pensar num possível caminho de solução para isso, inclusive a gente poderia ainda trazer um adendo antes de entrarmos nessa parte, que, conforme nós falamos, o ataque do pânico ele é tão desconfortável que, em geral, o pânico ele gera o medo do medo, né? O medo do medo, porque quando acometida por um ataque de pânico tão desesperador, tão desconfortável, desnorteante, fortalecendo e parece que inculcando na pessoa uma sensação terrível de vulnerabilidade, de perder o controle, de quem vai me acudir, quem vai me socorrer, e se isso ocorre no lugar X, e o que pode acontecer, e aí entra novamente a ansiedade, que a pessoa desenvolve o medo de ter medo. E ela, uma vez que tenha desenvolvido o pânico, por exemplo, no elevador, ela tende a nunca mais andar de elevador. Se possivelmente ela teve um ataque de pânico dentro do ônibus, então ela tende a nunca mais andar de ônibus. Se o avião e a experiência que ela teve de andar deixou um registro tão negativo e traumático pela via de um ataque do pânico, que ela tem a tendência de, se tiver que ser, de cruzar o Atlântico de canoa, mas ela não pega o avião. Então, o transtorno do pânico, tanto quanto os seus ataques, o que dirá a síndrome do pânico, vai gerando uma série de limitações no contexto geral de vida da pessoa, onde, em função daquele registro tão traumático, tão negativo, né, deixado pelo ataque do pânico, a pessoa tende a evitar de fazer aquela atividade novamente. Então, você vê pessoas para a qual haveria uma utilidade tão grande dirigir, passando a tratar a direção como um verdadeiro tabu, como uma verdadeira incapacidade, porque ela se vê indisposta de lidar com os desdobramentos daquilo que se deflagrara dentro dela de maneira tão intensa,
tão sofrida, que, de fato, o caminho mais simples, o caminho mais fácil é o da evitação. Agora, o problema é quando o pânico vai se generalizando tanto que a fobia relacionada à possibilidade do desencadeamento do pânico vai ficando, por conseguinte, também tão generalizado que a pessoa vai ficando trancada dentro de casa. Às vezes com o receio ou com um medo muito grande de desempenhar atividades extremamente simples, possíveis, viáveis, mas padecendo das suas próprias imaginações e traduzindo-as como verdades, o cérebro absorve isso e coloca o corpo para reagir conforme essa pseudo-verdade abraçada pela consciência nas imaginações. Portanto, agora finalmente chegamos no ponto como lidar com isso. Olha, no que diz respeito à resolução do pânico, que na verdade é a ponta do iceberg, é só aquilo que está vindo para o lado de fora, porém, na sua arquitetura subterrânea, reside uma série de medos não resolvidos, traumas não elaborados, uma insegurança pulsante e que, de uma certa forma, sempre complicou o contexto geral de vida da pessoa, só que envolvida por uma multiplicidade de compromissos e pelo curso natural da sequência das coisas nas nossas vidas, a gente vai deixando todas essas questões de lado. Só que uma vez que elas fiquem de lado, e não necessariamente porque elas não estejam mais no campo da sua consciência, isso não equivale a dizer que elas estão adormecidas ou imobilizadas. Pelo contrário, elas estão presentes ali, porém ainda que não na consciência. E quando a gente, conduzindo o nosso contexto de vida, se depara com determinados contextos, aqueles contextos conjugados com aquelas prerrogativas esquecidas, porém presentes na nossa subjetividade, em geral, desencadeia o pânico. Portanto, gente, falando abreviadamente, porque aí, se eu for debulhar mais a questão relativo ao que poderia ser uma boa proposta de solução para esse tipo de problema, eu teria que entrar no caso a caso, porque cada caso vai apontar uma determinada especificidade e que não necessariamente se aplica a todos. Porém, tentando ser aqui o mais conceitual e generalizado possível, se é que é possível isso, eu diria que a cura para o pânico, bem como também seria a cura da ansiedade, porque está aí a grande dificuldade de a gente entender o que puxa o quê, se é o pânico que puxa a ansiedade, ou se é a ansiedade que produz o pânico, de tão interconectados que esses dois estão. Uma solução básica, conceitual e bem geral que eu poderia dizer é confiar. A cura do pânico e da ansiedade está em você fechar os olhos e colocar o pé no invisível. No invisível. Eu sei que, para quem já teve um ataque de pânico, ouviu o que eu estou dizendo, dá até vontade de rir, porque parece que eu estou falando isso de Marte, né? Sei, não, esse cara só pode ser um marciano, porque, meu Deus do céu, ele não sabe que sensação é essa e ele está dizendo para botar o pé no invisível? Sim, é o pé no invisível. Porque no final das contas, como eu disse, o pânico ele é um desdobramento final de toda uma arquitetura subterrânea, cuja base dessa arquitetura subterrânea é a insegurança. É a insegurança. É a dificuldade crônica de confiar. São pessoas, em geral, com profundas suspeições de si mesmas e da realidade, caminhando com uma falta de propriedade, de confiança, desconfiando de tudo, de todos,
em geral, com dificuldades para delegar, com dificuldades para confiar, sempre chamando as responsabilidades para ela, tentando dar conta de tudo ao seu redor, com um medo danado de que as coisas deem errado, com uma ânsia exagerada em querer acertar e uma fobia extrema em poder errar. Isso coloca o aparelho psíquico num estado de tensão tal que o ataque de pânico, ele geralmente é um dos produtos, é uma das reações típicas desse tipo de configuração subjetiva. Eu, particularmente, costumo, inclusive, recomendar o cultivo de uma espiritualidade saudável, sim, porque não tendo em quem concreta e objetivamente confiar, confie em algo espiritualmente válido, proveitoso, mas o fato é que, psicologicamente falando, ok? É importante frisar esse detalhe. Psicologicamente falando, a solução para o transtorno do pânico está no exercício em se aprender a confiar. Porque fora esse possível caminho de resolução do pânico, você tem a intervenção medicamentosa. E que, diga-se de passagem, tem aí o seu lugar e tem aí a sua importância, viu? Porque dependendo do nível de comprometimento, o mais recomendável, primeiro, é um tratamento psiquiátrico com uma prescrição medicamentosa para cortar as reações mais imobilizantes, né? Mais limitantes produzidas pelo pânico. Só que eu estou querendo ir além aqui com vocês. Eu estou querendo provocar algo que vá na raiz do problema. Algo que mexa nessa configuração da nossa subjetividade e que, por conseguinte, transforme a nossa maneira de lidar com o contexto no qual a gente está inserido. E isso necessariamente passa pelo exercício da arte de confiar, que, por vezes, no nosso passado, foi algo extremamente desvalorizado. Pelo contrário, cultivado até na direção contrária, com críticas muito grandes, com exigências além do que a gente poderia atender, com responsabilidades muito pesadas, e, enfim, com toda uma convivência de opressão, por vezes de rejeição, de abandono, e que colaboraram para reforçar a pulsão da insegurança, que formou a base da arquitetura subjetiva que lá na frente veio culminar no ataque do pânico. Agora, para reverter isso, é botar o pé no invisível, é conhecer o endereço, as bases, as colunas e as configurações dessa arquitetura subterrânea do pânico, isso é muito importante, e botar o pé no nada. É preciso confiar. Ok? Então, gente, vamos lá. Passamos, inclusive, do nosso primeiro prazo aqui, só para variar, né? Relativo à tentativa de um esclarecimento básico aqui sobre esse tema. E agora eu quero aqui abrir a oportunidade, tá? Para você que está aqui participando, acompanhando, por favor, a hora é essa. Coloque aqui as suas questões, depoimentos, descrições, acréscimos, ok? São muito bem-vindos aqui. E eu acho que ajuda muito a enriquecer o nosso trabalho, tá bom? Então eu agora vou dar uma olhada aqui no celular e vou acompanhar aqui as interações para a gente ir conversando. Se não tiverem muitas interações, não é muito difícil para mim aqui continuar falando, porque as palavras vêm, ok? E, querendo ou não, vai ficando aqui como um material de registro para quem posteriormente queira assistir e poder desfrutar do que aqui vai ficar registrado. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui o boa noite do Gustavo, que eu já até aqui correspondi no início do programa. Gustavo, boa noite, meu amigo. Obrigado pela sua presença de sempre, viu?
Aí vem a minha amiga Vânia. Olá, Vânia, querida. Também sempre muito frequente e presente aqui com a gente. Boa noite, querida. Minha amiga Lorena, a mesma coisa. Um beijão, Lorena. Obrigado aqui pela sua presença, viu? Boa noite, querida. Minha amiga Diva Helena, também sempre muito presente, participativa. Fica à vontade. Boa noite, querida. Obrigado pela sua presença aqui participando. Meu amigo Carlos Augusto aqui. Se eu não me engano, me desculpe, Carlos, mas estreando aqui com a gente, né? Boa noite, Carlos, fique à vontade. Espero que seja proveitoso e que você retorne outras vezes, meu amigo. Meu amigo José Carlos Gouveia, direto de Portugal. Maravilha, José. Boa noite, meu amigo. Obrigado pelo prestígio da sua companhia, viu? E aí vem a minha amiga Devana Gui. Boa noite, amigo e irmão Felipe, noite de paz. Paz, minha amiga Devana Gui, também sempre muito frequente e participativa aqui com a gente. Então, minha amiga Nelma, boa noite. Olá, Nelma, boa noite. Também sempre presente aqui com a gente. Um beijão, Nelma, obrigado pela companhia, viu? A Devana Gui coloca, já estou dirigindo, mas tenho muito medo ainda. Ok, Devana Gui. Mas eu acho ser um avanço considerável o fato de você já estar dirigindo. Porque nessa sua frase simples aqui, entra uma colocação, um acréscimo aqui que é muito interessante. Porque no trabalho do transtorno do pânico, e no transtorno do pânico tem uma profunda correlação com o medo, sim, porque o medo nada mais é do que o sofrimento e a aflição produzida pela imaginação que tenta antecipar aquilo que ainda nem aconteceu. A melhor maneira de enfrentar essa imaginação é colocando o pé na realidade. Sim, é colocando o pé na realidade. É com os nossos comportamentos na direção daquilo que seja real, é que a gente vai criando uma maior regulação nos efeitos do que o imaginário produz no nosso corpo e na nossa subjetividade. Portanto, você está indo pelo caminho certo, Devana Gui, e não estranhe o fato de, porque você está dirigindo, o medo ainda não ter passado. Sabe por quê, Devana Gui? Porque a nossa alma ela é sempre retardada em relação aos insights que a gente tem na consciência. Isso pode parecer confuso, mas é profundamente esclarecedor quando a gente entende isso. Porque a consciência, ela primeiro entende. Ela entende que uma coisa é imaginação, ela entende que a pessoa está com medo daquilo que ainda nem aconteceu. A consciência, ela visualiza. Mas, por outro lado, ela também fica encafifada com o fato de que, por que se eu visualizo, por que se eu constato, ainda assim eu continuo sentindo o que eu estou sentindo? Porque a alma é sempre retardada em relação aos insights da consciência. E a maneira de você sintonizar essas duas dimensões, ou seja, consciência e alma, é pela via da persistência. Inclusive, isso foi dito pelo próprio Jesus lá em Lucas, no capítulo 12, quando ele disse: é na perseverança que vós ganhareis a vossa alma. Essa é uma afirmação que tem uma pertinência psicológica muito grande, porque é na perseverança da consciência, naquilo que ela entendeu que seja saudável e proveitoso para a vida, que a alma vai paulatinamente sendo moldada num novo padrão de ser, de sentir e de experimentar a vida. Portanto, minha amiga Devana Gui, continue dirigindo.
Há aqueles que têm um verdadeiro pânico de entrar no elevador, continuem entrando no elevador. Há aqueles que possuem uma verdadeira dificuldade de entrar num avião para pegar, continuem entrando no avião. Porque se a sua consciência está bem orientada, teve os insights adequados e coerentes com a sua própria história de vida, não se surpreenda se a sua alma de imediato ainda não está correspondendo a essa elaboração. Mas, pelo contrário, persevere. Persevere, porque paulatinamente as suas sensações vão começar a se ajustar com os novos conteúdos da sua consciência, ok? Então, dando aqui continuidade, e vem aqui o relato da minha amiga Neide. Olá, Neide. A Neide também sempre presente, sempre participativa aqui com a gente. Vamos lá, Neide. A Neide já deixou um recadinho aqui mais extenso. Vou ler aqui, Neide, tá? Porque se você publicou aqui, vou tomar a liberdade de ler e de comentar, para a gente conversar aqui. Felipe, eu cheguei ao fundo do poço quando foi detectado síndrome do pânico. Tudo o que você falou é verdadeiro. A sensação de morte. Acabei me curando da crise por um médico cardiologista que tinha tantos pacientes com esses sintomas, que ele acabou especializando no caso. Ok. Perdi minha juventude convivendo com isso. Já entrei em um avião e deu sintoma que eu só pedia para abrir a porta e acabei voltando para casa de táxi. Estava em São Paulo. Também por muitos anos não entrei em elevador, cinema, enfim. Quando eu me via e acontecia. Ok, a Neide deixou aqui um depoimento. Neide, você deixou o retrato aqui de como que o transtorno do pânico, enquanto não identificado e, sobretudo, não tratado, ele vai produzindo um contexto de extrema limitação, sufocamento, restrição, onde a pessoa, pela estratégia da evitação, né, para não passar por aquele episódio desconfortável novamente, ela vai diminuindo e limitando e circunscrevendo o seu mundo à volta a um perímetro cada vez mais apertado, cada vez mais reduzido. E isso vai provocando angústias, né? Porque a gente sabe que são possibilidades viáveis, mas que acabam nos sendo distanciadas por uma coisa dentro da gente que funciona à revelia do que a gente gostaria, porém não conseguimos deter, controlar ou lidar com aquilo. E isso é muito angustiante. Portanto, você não só encontrou um cardiologista que pode te dar um devido encaminhamento medicamentoso para reduzir os efeitos mais limitantes desse transtorno, como também você procurou uma análise psicológica para fazer essa viagem para o lado de dentro, tentando entender a arquitetura daquilo que firmou a base do transtorno do pânico, né? E eu acho que todos esses fatores conjugados, aos poucos, eles vão dando conta de desarticular esse mecanismo, o que é muito recomendável, o que é muito bom. Gente, pelo que eu estou vendo aqui, eu posso estar enganado, mas não nos surgiu mais dúvidas ou interações aqui. Portanto, nós temos ainda 10 minutos e eu vou utilizar esses 10 minutos para a gente ainda falar um pouco mais sobre o pânico aqui, dentro de exemplos e questões que eu tenho. E se ainda der tempo, dentro aqui do nosso prazo, se chegar ainda alguma questão ou alguma dúvida que eu possa visualizar aqui a tempo de a gente responder, a hora é essa, viu, gente? Fica à vontade para a gente tentar aproveitar esse tempo da melhor maneira possível. Portanto, gente,
Vamos pensar aqui na possibilidade de uma profilaxia em relação ao transtorno do pânico. O que seria uma profilaxia? Como que a gente poderia evitar? Evitar o transtorno do pânico está profundamente correlacionado com a arte de confiar. A arte de confiar. Nós já esboçamos rapidamente isso na primeira parte aqui do nosso programa, falando de maneira muito generalizada o que envolve confiar, porém, associando isso com o cultivo de uma espiritualidade saudável. Confiar remete a gente literalmente a se largar no invisível. Sim, isso é algo extremamente difícil para quem foi nascido e criado num contexto de muitas críticas e de muitas ameaças. Sim, existe muita gente que envolvida numa criação permeada até por um bom coração, por uma boa vontade, por pessoas de caráter, mas que se viram melhor instrumentalizadas na criação pela via das ameaças, dos apavoramentos. Por vezes, a gente, na nossa infância e adolescência, assumiu um perfil extremamente inseguro e apavorado dos nossos pais em lidar com determinadas realidades. E com o passar do tempo, a gente começa a repercutir aquilo no nosso dia a dia e no modo como a gente lida com as coisas. Às vezes, não as mesmas questões necessariamente que eram fatores engasgos para os nossos pais, mas as nossas próprias questões. E aí, vivenciando nesse contexto, onde era salientado muito a existência de fantasmas, o bicho-papão vai pegar, olha, cuidado com estupro, cuidado. E aí as ameaças eram feitas de maneira muito catastróficas, porque a intenção era poder, pela via do medo, disciplinar o comportamento, seja da criança e do adolescente. Com o passar do tempo, aquilo é internalizado e a pessoa começa a pulsar dentro dela uma insegurança mórbida, que vai desencadeando suspeição em todas as direções indiscriminadamente ou setorialmente em determinados contextos específicos. E é esse tipo de predisposição que, conjugada com um contexto geralmente desconhecido, assustador, e talvez assustador justamente porque desconhecido, conjugado com essa configuração interna, onde a alma foi moldada no amedrontamento como forma de produzir bom comportamento, é que pode acontecer de se gerar o colapso do pânico. Isso tudo nós estamos falando dentro de um desdobramento psicológico. O pânico ele pode ter o seu devido termo de apaziguamento pela via medicamentosa, todavia, psicologicamente falando, fazendo essa viagem lá para dentro dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções, é geralmente esse tipo de configuração de arquitetura que a gente encontra. Portanto, nós somos convidados ao trabalho da confiança. Sim. Por mais que a gente seja convidado a rever, a refletir, a pensar, sim, porque quando eu falo aqui de colocar o pé no invisível, de se soltar no desconhecido pela fé e confiar, eu não estou fazendo aqui uma apologia à impulsividade, ok? À precipitação. Pelo amor de Deus, não me traduzam dessa forma, porque se a gente entender por esse tipo de ótica o que eu estou querendo falar aqui, você viverá com as consequências, ok? Então não é uma apologia à impulsividade, pelo contrário.
Nós somos sempre convidados, sobretudo quando lidamos com aquilo que seja desconhecido, e que naturalmente, em si, só pelo fato de ser desconhecido, já provoca na gente um natural desconforto, sim, nós somos convidados a avaliar, a ponderar, a questionar. Todavia, em se lidar com a realidade, toda ponderação, reflexão ou pensamento possível não vai conseguir dar conta de dominar ou garantir todas as possibilidades ou a previsibilidade real do que vai suceder naquela realidade. Ou seja, toda a nossa maior capacidade de previsão e discernimento em relação a com quem ou com o que nós estamos lidando, sempre terá um fator probabilístico de não garantia, de não estar devidamente acertado com o que a gente está pensando. E é justamente esse fator que é alucinante, desconcertante, extremamente desesperador para muita gente. Porque, no final das contas, o sujeito inseguro tende a se tornar obsessivo na busca pelo controle da realidade com que ele está lidando. E como isso é uma empreitada praticamente impossível, porque na interação com a realidade a gente precisa sempre considerar uma certa cota de desconforto em se lidar com aquilo que a gente definitivamente não vai poder prever, é nesse sentido aí que eu digo que a gente precisa confiar. Porque não dá para racionalizar tudo. Não dá para dominar tudo. Não dá para prever tudo. Portanto, não padeça das consequências de tentar prever tudo. O que for possível, jamais se isente de pensar, questionar e tentar ponderar a situação. Todavia, jamais abrace a presunção de que, pela via de tal ponderação, você conseguirá dominar o todo da realidade. Porque a realidade, por mais previsível que possa se estabelecer, sempre carregará em si e consigo uma cota de imprevisibilidade. E é para isso que nós precisamos exercitar a lucidez que questiona e pondera, junto com uma atitude em fé, que confia e dá o passo. É esse equilíbrio entre essas duas dimensões que, exercitada no todo da vida, vai produzindo a desarticulação da configuração psicológica do pânico. Portanto, gente boa, pense nisso. Creio que hoje aqui ficou muito mais a reflexão acerca desse tema. Espero de coração que tenha sido proveitoso, ok? Volto aqui para reiterar que essa live ficará gravada lá na minha fanpage no Facebook, Felipe Nazarete, psicólogo clínico, sendo postada tanto na minha outra página, que é Perspectiva e Transformação, ou lá no meu mural, Felipe Faria de Nazarete, tanto quanto também ela agora estará sendo postada no meu canal no YouTube, ok? Certamente vai ser postada amanhã. Hoje eu ainda não consigo fazer isso, mas a partir de amanhã você já vai ver lá no YouTube essa live falando sobre transtorno de pânico. Portanto, vai estar sendo aí amplamente divulgado em diversos canais para você ter total acessibilidade e facilidade para acessar o material e desfrutar da melhor maneira possível. Meus amigos, se entenderem que tenha validade, que seja algo positivo, bom, por favor, curtam, compartilhem, ajudem a divulgar, porque esse é o objetivo do trabalho: esclarecer, ajudar e reforçar a consciência nesse mundo tão atribulado, atarefado e corrido, onde a gente quase não tem tempo para a gente mesmo, né? Tenho aqui
ainda uma mensagem última que chegou da minha amiga Vânia, muito esclarecedor, Felipe, como sempre. Obrigado, Vânia, obrigado por esse feedback, porque, na verdade, é essa a intenção, e eu fico feliz quando o objetivo é cumprido. Obrigado, querida, viu? Um grande beijo para você. Gente boa, é isso. Uma excelente noite e semana para todos nós, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser, onde, se Deus quiser, na sexta-feira eu vou estar divulgando o próximo tema da nossa live da terça-feira que vem, ok? Sempre às 19 horas, aqui nesse mesmo canal. Um grande abraço a todos. Valeu, gente boa.